Antes mesmo das zonas climáticas, eu vou resgatar aqui uma imagem dos movimentos do planeta que ajuda nós a entender exatamente o que eu estou falando. Então, vejam, nesse momento aqui, ó, 21 de junho, na linha que representa o Trópico de Câncer, no hemisfério norte, é onde essa radiação solar chega de maneira direta na superfície. E aqui nessa vista lateral, vejam, nessa primeira nós tínhamos o Sol da meia-noite no hemisfério norte, a região polar. Já aqui nós temos a região polar do hemisfério norte na noite, em escuridão. E o fenômeno do Sol da meia-noite vai estar agora no hemisfério sul, na região polar do Antártico, da Antártica, né? E a radiação solar, essa máxima e direta, ela bate perpendicularmente na área do trópico do hemisfério sul, no trópico de Capricórnio. Ou seja, a radiação solar máxima, ela vai a cada estação, né, não ultrapassando jamais os limites do trópico. Aqui nós temos o mês de janeiro. No mês de janeiro, aqui nessa linha, nós chamamos o equador térmico. Não é a linha do Equador, mas é a média de temperatura. Então, no mês de janeiro, quando nós, no hemisfério sul, estamos no verão, essa linha se projeta um pouco mais para sul. Se a gente observar a imagem que representa o mês de julho, né? Julho, aqui embaixo, está escrito julho, nós vemos que essa mesma linha que representava antes o equador térmico, ela agora não está mais próximo, quer dizer, ao sul da linha do Equador, ela está ao norte da linha do Equador, indo lá no hemisfério norte, né, passando pelo norte da África, pelas Arábias, Índia, ou seja, sempre ao norte, aqui está o 0 grau, mas ao norte da linha do Equador. Porque, conforme essa imagem, que lá representava julho, aqui nós temos a data 21 de junho, próximo, então, do mês de julho, nós temos a radiação solar, né, que atinge a superfície do planeta de forma direta, agora no Trópico de Câncer, ou seja, no hemisfério norte. Então, é natural, né, é normal, é através da translação que nesse período a parte norte do nosso planeta, o hemisfério norte, receba mais radiação solar. E por isso que, né, essa massa quente, aqui representada nas cores mais alaranjadas, elas todas estão mais para o norte, né, o norte do nosso planeta. E vejam que, à medida que isso acontece, toda a região do Ártico, aqui, ó, o norte do hemisfério norte, nessa região do Ártico, ela vai estar mais quente. Aqui nós temos um degradê de cores que quanto mais laranja ou marrom representa o calor e quanto mais azul escuro representa o frio. Então vejam que apenas aqui em tons azuis, que representa médias abaixo de 0, no verão do hemisfério norte nós só encontramos apenas aqui na Groenlândia. Mas já no hemisfério sul, que vai estar no inverno, nós temos uma ampla área para além da Antártida, inclusive contornando no Oceano Antártico, né, temperaturas muito baixas representadas em tons de azul. E se a gente comparar ao mês de janeiro, quando o equador termal está mais no hemisfério sul aqui, vejam que esse frio na Antártida se retrai
E o que expande aqui no norte, do hemisfério norte, é esse frio intenso que preenche a Sibéria, né? E boa parte da América do Norte para além da Groenlândia. Então, à medida que esse equador térmico vai para sul, ele empurra o calor para o sul, mas puxa lá no hemisfério norte o frio. E vice-versa, quando esse equador termal se direciona para o hemisfério norte, ele empurra as massas de ar mais quente para, né, essa faixa mais ao norte, mas ao mesmo tempo dá espaço para que as massas frias da Antártida, né, ganhem mais força. Ok? Então, essa é uma dinâmica muito presente, né, no nosso planeta. E ela indica exatamente a ideia de faixas climáticas, zonas de clima mais quente e zonas de clima mais frio. Né? Então, essa é uma imagem que está lá na apostila de vocês e que representa, né, nas proximidades do Círculo Polar Ártico, essa área representada aqui em roxo como uma zona polar com climas com temperatura média anual abaixo de 10 graus centígrados. Mas ela existe na região do Ártico e na região do Antártico, né? Não só no continente antártico, mas numa ampla área do oceano que circunda a Antártida. Em contraposição às zonas polares, nós temos uma faixa na área do Equador, conhecida como zona tropical, ou zona ainda intertropical, porque está localizada entre os trópicos, entre o trópico de Câncer e entre o trópico de Capricórnio. Essa faixa aqui alaranjada, né, com clima, com temperatura média anual acima de 18 graus. E a zona polar? E a zona temperada? A zona temperada é essa intermediária. Mas ela não tem uma característica específica? Tem. Quando é verão, no hemisfério norte, essa faixa laranja, ela migra um pouco mais para norte, fazendo com que essa faixa laranja carregue, digamos assim, mais ao norte, quando ocorre o verão no hemisfério norte, ela leve ou permita que as massas de ar tropicais cheguem onde aqui está caracterizado como zona temperada, em verde claro. Então, essa zona temperada aqui no verão, ela sofre influência da massa da zona tropical. Mas quando é inverno? Bom, quando é inverno, a zona tropical não influencia essa área aqui, pelo contrário, ela vai influenciar a do sul, a zona temperada do sul. Quando for inverno no hemisfério norte, vai ser verão no hemisfério sul. E essa área tropical, representada no laranja, vai influenciar a zona temperada do hemisfério sul. Então, nesse momento em que a tropical influencia a zona temperada do hemisfério sul, é quando a zona polar do Ártico ganha força e influencia a zona temperada do hemisfério norte. Então, a principal característica das duas zonas temperadas, a do hemisfério sul ou a do hemisfério norte, é que elas sofrem influência das outras duas. Quando é verão, elas sofrem influência da massa tropical, das massas de ar tropicais. E quando é inverno? Bom, quando é inverno, elas sofrem influência das massas de ar polar, que vêm das regiões polares. Né, do Nilo, por exemplo, da Mesopotâmia, do Rio Jordão. Né? Nós temos as rotas comerciais que saem, por exemplo, dessa região, migrando, passando por desertos até a Índia.
não só a Índia, mas até o extremo Oriente. Mas não só para o leste, como também para o oeste, a gente tem essas rotas de migração no Velho Mundo. Sempre na mesma latitude, ou numa latitude muito próxima. Vocês já ouviram falar do astrolábio? O astrolábio é um instrumento que mede a posição dos astros no céu. E se nós temos uma estrela polar no hemisfério norte que fica exatamente sobre o polo, né, o astrolábio ele permite um cálculo muito próximo da efetiva latitude em que a pessoa se encontra. Ou seja, se eu estou no polo e eu olho para a estrela polar, eu vou ver ela exatamente sobre minha cabeça. Ou seja, se eu medir um ângulo da estrela polar com a linha do horizonte, eu vou encontrar um número de 90 graus. E a posição em que eu me encontro nesse momento é 90 graus norte. Eu estou exatamente no polo. Já se eu tiver na latitude próxima do trópico, no trópico de Câncer, que foi esse que ajudou Eratóstenes, por exemplo, no sul do Egito, né, eu vou buscar a estrela polar, ela vai ser visível à noite do céu, e eu vou medir o ângulo dela comparado com o horizonte. Ela não vai estar 90 graus, mas ela vai estar num ângulo em que, quando eu medir esse ângulo com a linha do horizonte, esse ângulo vai ser muito próximo da latitude em que eu me encontro. Ou seja, esse ângulo vai dar 20 graus. 20 graus seria a latitude em que o observador se encontra, 20 graus norte. Então, o astrolábio, desde a antiguidade, ele é muito usado, porque ele permite, de maneira fácil e um instrumento simples, calcular a latitude em que a pessoa se encontra. Mas, para saber exatamente a localização de um ponto na superfície terrestre, a gente precisa de duas informações. Uma é a latitude e a outra é a longitude. O desafio que vai abrir para vocês agora, que é uma atividade que eu quero que vocês pesquisem, é o seguinte: só e somente no século XVIII, muito tempo depois do astrolábio, o astrolábio é lá da antiguidade, que se conseguiu construir um instrumento que possibilitou o cálculo da longitude. Vejam que ali durante as grandes navegações eles ainda tinham muitos erros de navegação. Por quê? Porque eles precisavam de uma outra medida e eles não tinham precisão nessa outra medida. Como eu disse para vocês, as coordenadas geográficas, elas precisam de duas informações, e só se conseguia precisão na latitude. A longitude havia muito erro na coleta da informação. E só quando, no século XVIII, se constrói um instrumento, esse instrumento, né, ele é, assim, o grande advento, né, para a geografia, que passa a ser, porque eles conseguem calcular a longitude. E esse que é o desafio. Então, só para contar aqui essa história. As empresas de navegação da Inglaterra, no século XVIII, ofereceram um prêmio para quem conseguisse bolar esse instrumento, essa metodologia para fazer cálculo preciso de longitude. Ofereceu um prêmio.